moçada. Mais uma vez eu por aqui, professor Marcelo Antônio Almeida de Mello, dessa vez voltando a falar sobre escala 6x1. Que na verdade não é só escala 6x1, é dialogar sobre relações trabalhistas. Pois é. Professor, eu vou trazer um comentarista hoje para vocês, aqui um jornalista, um deputado, o Luiz Cláudio Brachieri. Vocês já viram ele aqui comigo em outros vídeos, mas o fato é que nunca se discutiu tanto as relações trabalhistas como está se discutindo agora. Mas será que isso está sendo discutido com legitimidade? Está sendo discutido para o bem do trabalhador? Essa história da escala 6x1, da redução da escala 6x1, é uma coisa que vai fazer bem para o empregado? É uma coisa que vai fazer bem para o trabalhador? É uma coisa que vai fazer bem para você que assiste aqui o canal ou não? É mais uma leviandade do governo, é mais uma forma de engano, é mais uma forma de usar a máquina administrativa contra o povo. Será que é isso? Pois é. Fica aí, aproveita, vou soltar a vinheta aqui de abertura do canal. Nesse minutinho aqui da vinheta, nesse segundinho da vinheta, se inscreva no canal, ative o sininho. Se aparecer o hype aí para você, dê uma hypada nesse vídeo. Ajuda muito a gente, muito. Se você assiste pelo celular, vai aparecer ali para você o hype do vídeo. Dê uma hypada nesse vídeo para nós, por favor. Fica aí então, vou soltar a vinheta e a gente volta a falar sobre a escala 6x1 com o professor Luiz Cláudio Brachieri e eu vou reagir em cima. Bora pro vídeo? Pois é, vamos aí com o professor Luiz Cláudio Brachieri e eu vou reagindo passo a passo em cima do vídeo dele. Tá bom para vocês? Vamos lá então? Escutar o professor Luiz Cláudio Brachieri? Como a rejeição de Lula só aumenta, o governo ligou o modo desespero. O populismo da vez é o fim da escala 6x1, vendido como uma grande vitória do trabalhador. Mas antes de aplaudir, você precisa entender algo fundamental. Nem toda proposta que parece proteger o trabalhador realmente o protege. Então, a alegação principal é que mexer na escala 6x1 vai fazer com que a empregabilidade melhore. Quer dizer para mim, não vou falar muito não, mas eu tenho certeza, e vocês vão concluir comigo aqui, até o término desse vídeo, que não vai melhorar a empregabilidade coisíssima nenhuma. Não vai melhorar a empregabilidade coisíssima nenhuma. Óbvio que essa legislação trabalhista, que rege a relação entre patrão e empregado, tá antiga, tá arcaica, merece ser revista. Mas tem que ser revista lá atrás. Não adianta ser revista aqui não. Tem que ser revista lá atrás, onde ela foi criada. Com a Constituição, sabe? Tá atrasada? Tá. Naquela época não tinha Uber, naquela época não tinha entregador de pizza, naquela época não tinha 99 táxi, naquela época não tinha iFood. Naquela época, onde foi criada essa legislação trabalhista, não existia Spotify, ou seja, o mundo mudou, as relações de trabalho mudaram e a nossa legislação não acompanhou. Isso é um fato. A nossa legislação trabalhista não acompanhou a evolução do mundo. Mas ela sempre existiu no intuito de proteger o trabalhador? Essa é a pergunta. Você, trabalhador, se sente protegido quando você está no mercado formal, quando você está registrado, quando você está em carteira, você se sente protegido? A resposta é que talvez, se ninguém roubar todo o INSS, você tenha um dia uma aposentadoria digna. Talvez um dia você consiga se aposentar com um salário razoável, se não arrebentarem lá com o fundo de pensão, com o INSS. Então, tudo nesse país é uma questão de si. Então, não tem como você se sentir protegido porque o próprio país não protege você. E fica querendo criar coisa, fica querendo meter a mão numa relação que não é a relação do país.
Sabe, e quem vai meter a mão nisso normalmente não entende onde é que está pondo a mão, não entende de relação do patrão e empregado. Não, aqui não temos chefe, aqui nós temos um outro tipo de política de gestão de pessoas, aqui o empregado é tratado como um colaborador. Pura balela, porque na hora que tem que ir para a justiça, o que está escrito lá na CLT, o que está escrito lá na legislação do trabalho é patrão e empregado. Então, se você trabalha como CLT, se você está fichado, se está com carteira de trabalho, você é um empregado. Ah, mas eu quero ser tratado com dignidade. Isso é outra coisa. Ah, alguém tem que gerir pessoas. As empresas têm que começar a gostar de gerir pessoas. Isso é outra coisa. Estou falando da relação. Quando você vai, eventualmente, para a justiça, o que está escrito é patrão e empregado. A relação é essa, patrão e empregado. Vamos ouvir aí o Brachieri. Apenas tiram dele a liberdade e o emprego. A estratégia da esquerda é a velha lógica do nós contra eles. A esquerda seria a defensora do trabalhador, a direita seria a defensora do empresário. Logo, quem questiona o fim da escala 6x1 seria contra o trabalhador. Isso é propaganda, enganosa e ruim. A própria escala 6x1 existe dentro de um modelo rígido criado pela CLT, um sistema altamente regulamentado que teve inspiração na Carta del Lavoro do fascista Mussolini, baseado na ideia de que o Estado deve controlar as relações de trabalho. Ou seja, a escala que hoje eles dizem combater nasceu exatamente do modelo que acredita que trabalhadores e empresas não são capazes de decidir o que é melhor para si e que políticos devem decidir por eles. A direita É, bicho, os caras estão querendo lutar agora contra uma coisa que eles mesmos criaram lá atrás. Esse é o fato. Então, por isso que eu gosto de trazer o Brachieri aqui, o Claudio Brachieri, porque ele traz uma análise bem desprovida de viés, né? Embora ele seja um cara que luta contra a nosso atual presidente da República, ele não tem nenhum apreço pelo cara do L, né? Ele não tem nenhuma. Né? Ele é bem contundente, ele é um crítico ferrenho do governo Lula e está fazendo essa crítica aqui dentro desse vídeo. Ele também faz uma análise precisa de fatos, com argumentos lógicos e com argumentos fundamentados, né? Então, tem que mudar a relação? Tem que mudar, claro que tem que mudar, mas presta atenção na safadeza de como isso está sendo feito, né? Como isso está sendo feito de uma forma eleitoreira, como isso está sendo feito de uma forma buscando voto dos mais incautos. Voto do cara do Vale Gás, voto do cara desses, desses Bolsa Família da vida, dessas coisas todas, né? E repito, não sou contra a Bolsa Família, é só a forma como ele é aplicado. Vamos ouvir aí o Brachieri, continuar. defende algo completamente diferente. Limites contra abusos, mas liberdade de negociação dentro desses limites. E existe algo ainda mais grave, a consequência econômica dessa proposta. Quando a lei reduz a flexibilidade Consequência econômica dessa proposta. Eu acho que se esse vídeo fosse ter aqui um nome na thumbnail, um nome de destaque, era isso. Quais consequências, né? O cara quer pôr a mão, quer reduzir a escala de trabalho, é mais um dia pro empregado cuidar da própria vida, ou ter uma outra opção de trabalho, ou um dia para ele dirigir de Uber, ou um dia para ele fazer entrega, seja lá, um dia para ele ir no médico, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia para o trabalhador. É isso que eles querem, cortar mais um dia da semana para que o trabalhador não esteja tão sacrificado. O trabalhador que está sacrificado é o trabalhador que tem pouca qualificação. É o trabalhador que não acompanhou o ritmo da mudança econômica, que não acompanhou o ritmo da mudança do mercado de trabalho. O trabalhador que sofre hoje é o trabalhador que está fora do mercado de trabalho, está desempregado, porque ele não tem as competências necessárias para estar no mercado. Ou porque aquele setor que ele estava empregado reduziu tanto, enxugou tanto, foi tão mitigado por causa de políticas globais ou por causa da política de governo que está faltando emprego, está faltando vaga ali naquela área de trabalho. Isso é fato? É fato. Isso é fato. Então, o que gera desemprego hoje, é basicamente isso.
falta de um colaborador, de um empregado bem preparado, com as competências certas, um mercado globalizado, para o qual o colaborador não se atualizou, não atualizou as suas competências, nem as suas competências técnicas, nem as suas competências humanas. Terceiro, ou a redução de emprego por conta de inteligência artificial e outras coisas que estão acontecendo no mercado. O fato é que não é a relação patrão e empregado que está fazendo com que o emprego seja desfavorável. A relação patrão-empregado existiu sempre, vai continuar existindo, ela é equilibrada, eu acho que ela deve ser equilibrada pela própria relação, mas o fato é que hoje não existe o equilíbrio nessa relação. A relação está muito desequilibrada e o governo, toda vez que mete mão, faz com que a relação fique mais desequilibrada ainda, porque o governo não tem habilidade para gerir nada disso, não tem habilidade para forçar uma relação que ela seja melhor ou que ela seja pior. A inabilidade do governo é pior do que a inabilidade do empregado em manter as suas competências ativas e alinhadas com o mercado global. Até eu mesmo, que estou direto nisso, que treino pessoas, que estou diretamente envolvido na educação, será que eu estou apto para falar sobre relações de trabalho? Estou, porque eu tenho uma relação de trabalho super positiva na empresa que eu trabalho, que trabalha com educação e que às vezes é até difícil de eu entender como ela é tão positiva. Pode ser que mude? Pode ser que mude. Pode ser que um dia eu venha aqui falando para vocês exatamente o contrário. Olha, minha relação de trabalho virou uma porcaria. Mas porque eu estraguei, ou porque a empresa estragou, mas não porque o governo melhorou, porque o governo piorou essa minha relação. A relação de trabalho depende das pessoas. Não depende do governo, não pode depender do governo. O governo não tem que pôr a mão, vir aqui, mexer em nada, vir aqui flexibilizar nada, vir aqui impor regras. Porque toda vez que ele faz isso, dá caca. Das jornadas, o custo por hora trabalhada aumenta. E quando o custo aumenta, especialmente para pequenas empresas, três coisas acontecem. Contrata-se menos pessoas, substitui-se trabalho por tecnologia e empurra-se a contratação para a informalidade. E quem, no fim dessa história, acaba sendo mais prejudicado? Ora, o trabalhador de baixa qualificação e o jovem do primeiro emprego, que precisa da primeira oportunidade para começar a crescer. A escala 6x1 não existe porque o empresário é perverso, ela existe porque o Estado é controlador. E O trabalhador e o seu patrão não tem, né? Não é porque o patrão é perverso, né? O Estado é que quer controlar essa relação ao máximo e dizer que ele é o poderoso chefão. Nunca dá certo. Vocês podem ver, né? Toda vez que o governo vai lá e tenta organizar motoboy, tenta organizar o entregador, tenta meter as mãos nesse negócio, nunca dá certo, cara. Nunca dá certo. Né? Essas relações, elas se autorregulam, elas são móveis. O patrão e o empregado, eles têm que ter a liberdade de poder, a liberdade e a sanidade de poder articular as formas de trabalho. O trabalhador tem que chegar a dizer, tem que chegar pro seu contratador, pro seu patrão e dizer, olha, terminei, posso ir embora para casa? E o patrão tem que dizer, terminou mesmo? Fez a sua entrega diária? Tá tudo certinho? Pode ir, meu querido. Vá para você ficar livre do engarrafamento, vá para você ficar livre do metrô muito cheio, vá para você chegar em casa mais cedo, para você poder estar com a tua família um pouco mais, para tu pegar teu bebê no colo, vá, pode ir. Então o que regula essa relação é isso. Então não tem, vai causar problema na contratação, vai causar problema em um monte de coisas, vai fazer com que o emprego fique ainda mais rarefeito do que já é. Então, sabe, toda vez isso é regra. Põe na sua mente. Toda vez que o Estado quer vir regular, o Estado faz besteira. O governo faz besteira, porque o governo não tem possibilidade de fazer todo esse enquadramento, só pensa em si e vai fazer caca. Em muitos setores, ela é simplesmente a forma economicamente viável da empresa se manter funcionando 7 dias por semana.
Quando a lei destrói essa viabilidade, ela destrói junto a vaga. Lula deveria saber que emprego não nasce por decreto. Se os brasileiros estivessem satisfeitos com essa CLT totalmente engessada, não haveriam milhões de pessoas trabalhando como motoristas de Uber, entregadores de aplicativo, autônomos ou no MEI. Essas pessoas não são vítimas, elas estão escolhendo flexibilidade. Não sei se vocês fazem isso, vocês fazem esse exercício, mas, por exemplo, eu viajo muito, pego muito Uber e sempre puxo papo com Uber. Sempre eu puxo papo com Uber. E eu não vejo ninguém descontente. Essa, agora, recentemente, numa última ida minha para São Paulo, um senhorzinho num desses BID gigante, um BID de 300 mil reais, fazendo um Uber, pegou a minha, meu sócio, no aeroporto de Guarulhos, levou para um outro canto. Eu vi que era um senhor decente, eu vi que ele estava muito bem vestido, eu vi que ele tinha um corte de cabelo e o primeiro carro que ele estava. Eu perguntei para ele: o senhor está feliz com esse trabalho? Ele falou: pô, estou muito feliz, estou muito feliz. Eu moro no interior de São Paulo, ele mora num sítio, ele é um aposentado, um cara que tem um poder aquisitivo bacana, comprou um carrão, porque ele não consegue ficar parado no sítio, e ele faz uma renda extra 2, 3 vezes por semana quando ele está afim. Ah, que coisa legal! Né? Primeiro que ele conseguiu se aposentar, ainda deve ter uma renda digna. Depois que ele conseguiu ter uma casa em São Paulo e ter uma moradia no interior, para onde ele vai com a esposa, quando ele vai com os netos, já tem netinhos, acho que bisnetos, se não me falha a memória. Pô, a sanidade do cara. Olha o nível de sanidade do cara. É um cara que tem mais de 70 anos, né? Um cara que está lá curtindo a vida, que está lá dirigindo seu BID, num trânsito louco em São Paulo, simplesmente porque ele gosta de estar lá com as pessoas. De estar lá com as pessoas, de falar com as pessoas. Em contrapartida, na mesma viagem, nessa mesma semana, a gente pegou uma motorista em Guarulhos, para ir de Guarulhos até o centro de São Paulo, é uma viagem de não menos de 50 minutos, 1 hora e 20, dependendo do trânsito. Você viu literalmente que era uma pessoa que precisava estar ali, o carrinho dela já era um carrinho surrado, não me deu trela, não me deu conversa, foi de Guarulhos a São Paulo num tempo recorde, que eu nunca pensei que eu ia chegar, eu tentando fazer com que ela fosse mais devagar, não consegui, porque era uma pessoa que não estava afim de estar ali, estava ali porque a relação de trabalho dela, de fato, foi prejudicada em algum momento, ela estava ali cumprindo uma tabela. Então, esses dois exemplos foram exemplos que eu vivi agora, esses dias. O terceiro exemplo que a gente viu aqui também em relações de trabalho, a gente foi à noite tomar um chopp ali perto do hotel, mas tinha que ir de Uber, porque não era tão perto assim. Na volta a gente pega um Uber, né? Eram umas 11h30, meia-noite, São Paulo vazio já, o trânsito flat, totalmente flat. E eu perguntei pro motorista, né? Eu falei: e aí, bicho? Pô, é gostoso andar nessa hora em São Paulo? Ele falou: é a melhor hora, eu só ando essa hora. É um pouco mais perigoso, de fato mas é a hora que o trânsito flui, é a hora que eu vejo uma outra São Paulo. Uma São Paulo de noite, uma São Paulo onde as pessoas trafegam de outro tipo, de outra história. Então, o cara também super feliz porque estava ali dirigindo Uber à noite, né? Então, pô, pessoas com liberdade para escolher. Isso que eu acho que tem que ser o mote. O mote da questão tem que ser esse. A gente não pode ficar tentando regular muito essa relação. As pessoas têm que negociar sua flexibilidade, têm que negociar sua autonomia, têm que negociar sua vontade de trabalhar e tem que se adequar. Porque senão não rola. E a empresa tem que fazer a mesma coisa. O patrão também tem que estar disposto a flexibilizar. Se ele não tiver, essa relação não vai fluir. Flexibilidade, autonomia e liberdade de horário. Porque o trabalhador, galera, quer algo muito simples: poder decidir quando trabalhar mais, quando trabalhar menos e quanto ganhar de acordo com o seu próprio esforço. E a proposta do governo vai na direção oposta: reduz opções e aumenta imposição. Já faz alguns anos que eu tenho contratos, né, de trabalho, não tenho nenhuma CLT, que eu não priorizo CLT na minha vida. Eu gosto de fazer o meu trabalho, eu gosto de fazer a minha hora, eu gosto de fazer o meu salário. Se eu trabalho, eu ganho; se eu não trabalho, eu não ganho. Se eu me esforço, eu ganho mais; se eu não me esforço, eu ganho menos. E é assim que eu funciono há muitos e muitos anos. Já tive, sei lá quantos CNPJs, já abri sei lá quantas empresas, tenho uma empresa de assessoria agora, nesse momento, mas
não muda a minha cabeça nesse sentido. Sempre quis fazer o meu horário, sempre fiz o meu salário, continuo fazendo, continuo trabalhando com essa mesma visão e meus contratantes mantêm o trabalho comigo, por quê? Porque sabem que a minha preocupação é legítima. Agora, eu não vou oferecer essa minha preocupação, eu não vou oferecer para quem não entende o que é uma relação de trabalho saudável, para quem não faz sentido ter uma relação de trabalho saudável. Eu vou oferecer isso para quem tem comigo um carinho, para quem tem comigo um entendimento de que eu faço meu trabalho bem, em detrimento de se eu estar preso dentro de quatro paredes, se eu estar na rua, se eu estar na minha casa, em home office, eu vou estar fazendo meu trabalho. Vou estar atendendo os meus clientes, vou estar ofertando as oportunidades para as empresas para as quais eu trabalho, vou estar abrindo estrategicamente essas opções, essas oportunidades. Fechado em quatro paredes, eu não funciono bem. Não funciono bem. Mas sei entender também. Se precisar ficar entre quatro paredes, eu vou ficar. Mas eu funciono melhor fazendo meu próprio salário, criando a minha própria fonte de renda, decidindo o que é melhor para mim. E o que é melhor para minha empresa, óbvio. Né? A visão de dono, eu tenho a visão de dono. Né? Então isso também só serve, esse tipo de relação de trabalho também só serve para pessoas que são maduras e que entendem a visão de dono. Eu não vou de encontro à visão dos meus contratantes, eu vou a favor, eu vou remar o barco junto com eles para onde for. Eu não vou de encontro. Não vou gerar zona de atrito se essa zona de atrito eu não conseguir converter ela para uma zona é, promissora. Então eu sou exemplo vivo, eu tenho carteira de trabalho? Tenho, mas sei lá há quantos anos que ela não tem uma assinatura. Eu acho que meu último contrato foi como coordenador na Faculdade de Guararapes. Não quero mais esse tipo de contrato, não quero mais vender minha hora, não vendo mais hora via contrato CLT, para mim não é interessante já há muito tempo. Posições. Existe uma proposta muito mais moderna e muito mais favorável ao trabalhador na Câmara dos Deputados, a chamada PEC da Liberdade, proposta pelo deputado federal Maurício Marcon. Ela mantém todos os direitos trabalhistas, férias, 13º, FGTS, ela mantém limites máximos de jornada para impedir abusos, ela mantém o salário mínimo, mas permitindo que ele seja calculado por hora trabalhada. E, principalmente, permite que o trabalhador e o empregador negociem livremente a forma de trabalho dentro desses limites. Isso significa mais oportunidade de contratação, mais flexibilidade e menos informalidade. Esse deve ser o verdadeiro debate. Não sobre escala 6x1, mas sobre duas visões de mundo. Uma da esquerda, que acredita que o Estado deve decidir como todos devem trabalhar. E outra, da direita, que acredita que o trabalhador tem liberdade e maturidade para escolher o que é melhor para a sua própria vida. Proibir jornadas não cria qualidade de vida. Qualidade de vida melhora-se com produtividade, crescimento econômico e oportunidades. Proteger o trabalhador não é reduzir suas opções, é ampliar sua liberdade de trabalhar. E o que o PT quer lhe vender são mais algemas travestidas de benefícios. Eu vou nem estender muito essa conversa, porque ele já falou tudo, né? Liberdade, 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 liberdade de ir e vir, liberdade de trabalhar e maturidade. Né? Eu tinha citado essa palavra aí antes do Brachieri falar, a questão de maturidade, né? Então, relação de trabalho madura é relação onde as partes sabem se comportar. Eu sei me comportar como empregado, o meu patrão sabe se comportar como patrão, as nossas relações de trabalho são equilibradas porque eu sei o meu quadrado, ele sabe o quadrado dele, a gente se autorregula, a gente se respeita, a gente se autorresponsabiliza, a gente tem a visão de dono e a tendência é que as coisas fluam. Fluam com harmonia, fluam com tranquilidade. Agora, ficar tentando meter a mão numa relação e forçar a barra vai levar ninguém a lugar nenhum. Escala 6x1, você é um lixo. Agora, pense bem, você que está me vendo aqui, que é inscrito no canal, você é maduro para ter uma relação de trabalho aberta? Uma relação de trabalho onde você faça o seu, o seu salário? Você tem uma visão é, madura, né, para estar gerindo essa relação, equilibrando essa relação?
Acho que essa é a pergunta que tem que ficar. Não é se a escala é 6 contra 1, 7 contra 1, 5 contra 1, não me interessa nada disso. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Aliás, feliz Páscoa. Um grande abraço. Até breve.